Olá, boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. ABMers, Key Account Lovers. Fala aí, Bianca, beleza? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Bruno. Bem-vindo ao podcast. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. A gente está com um convidado especial aí, o Bruno. O Bruno é um dos fundadores da agência Uma e vai trazer um pouco da jornada dele. Esse aqui é seu videocast semanal, mais uma terça-feira. Antes do Bruno entrar aí, vou fazer um jabá, tá, Bruno? Se você me permite. Vai lá. A gente tem nossa newsletter semanal também, e a gente colocou em algum lugar aqui, não sei exatamente em qual canto inferior, o nosso QR Code para você se cadastrar na nossa newsletter semanal. Lá a gente traz bastante conteúdo mão na massa sobre Account-Based Marketing, sobre Key Account Management também. Então fica o convite aí, aproveita enquanto é de graça. E vamos ao que interessa. Bruno, seja bem-vindo, cara. Estou muito feliz aí com o seu aceite. Queria propor para que você contasse um pouquinho aí da sua jornada, um pouquinho da sua experiência aí à frente da Uma e contextualizasse também um pouco do jeito que a Uma atua no mercado. Legal. Obrigado pelo convite, Caio e Bianca. Um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou formado em comunicação social, com ênfase em marketing, é um curso muito voltado para negócios mesmo. E depois fiz algumas especializações, fiz administração, fiz especialização em design de produto, planejamento estratégico, design de serviço e agora estou fazendo uma especialização focada em C-Level na Dom Cabral. Acontece que minha formação inteira e também a minha carreira ela sempre foi em agência. Então, eu comecei em agência de embalagem, depois eu migrei para digital, agência focada em digital, e foi onde eu me estabeleci ali no começo de carreira, até fundar uma muito jovem, ainda na faculdade, com 21 anos, e aqui estou até hoje, 18 anos depois. Então, a minha formação, ela sempre foi... eu sempre tive um pé muito forte no digital e ao longo da minha trajetória aqui dentro da Uma eu acabei migrando de funções, né? Então, comecei como responsável pela área de digital e aí eu migrei para a parte mais de relacionamento com o cliente. Ao longo do tempo fui para financeiro e hoje estou responsável pela área de vendas e também pela área financeira e visão de longo prazo aqui da agência. Contextualizando quem é a Uma é uma agência de comunicação, especialista em health, e ao longo desses 18 anos atendemos muitos clientes legais aí do mercado. Bacana. Legal, Bruno. Obrigado. Cara, pegando esse gancho de health, acho que tem dois jeitos de falar, né? Mas acho que é a mesma coisa, me corrija se eu estiver errado. Health é também indústria farmacêutica, né? O health acaba sendo o mercado mais amplo, né? Não só a indústria, ele tem empresas de serviço que são correlatas, né? Então, tem clínicas, tem prestadores de serviço para o mercado de saúde, né? Mas falando do health como um todo, o nosso foco mesmo é a indústria farmacêutica. Legal. Então já vou começar pela primeira aqui, cara. Curiosidade, o que motivou vocês, o que levou a escolher health, indústria farmacêutica, e o porquê que vocês continuam nisso, né? Não sei há quantos anos. Legal. A agência ela tem 18 anos e a gente está há 13 anos no mercado de health. Na verdade, foi uma entrada meio ao acaso, não foi nada muito programado. Nós tínhamos uma conhecida dentro de uma indústria farmacêutica que nos convidou para participar de uma primeira concorrência, e o mercado de laboratório farmacêutico funciona muito por concorrência, né? Eles colocam um desafio e as agências trazem as propostas criativas. E a gente entrou meio que sem saber sobre o mercado, um mercado super complexo, olhando para trás até um pouco responsável da nossa parte, porque tinha tantas variáveis, era um lançamento de um produto, que era, o produto chama ainda Condris, da EMS, especificamente é um condroprotetor de colágeno para articulação, e a gente pegou o lançamento, era uma concorrência de lançamento. E aí a gente entrou nessa concorrência, acabamos ganhando,
e o produto ficou com a gente por 10 anos. A gente começou com o produto do zero e atendemos ele até 160 milhões de faturamento. Então, tivemos uma jornada. E aí, o que aconteceu dentro da indústria, né? Uma indica para outra, que acaba entendendo que o nosso serviço está legal e a gente começa a conhecer outras gerências de produtos, outros desafios e essa foi a nossa escola, mas foi bem ao acaso mesmo, não foi nada programado. Eu quero entrar nesse mercado, é um mercado que eu quero atender. A serendipidade da coisa, né? A gente acaba... Legal. Eu vim da formação de comunicação, então, para mim é uma coisa que sempre me salta aos olhos, assim, o quanto a comunicação acaba indo muito junto com a venda, com o atendimento, e dentro de agências, do pouco que eu sei, eu não fiz carreira em agência, né? Mas o pouco que eu sei, existe essa função, né, de atendimento, que é muito forte, né? Eu imagino que assim, você pode falar um pouco melhor como que é essa questão da pessoa que é o atendimento da conta, o papel que ela tem, e eu acho que assim, a responsabilidade que existe de conhecer muito a fundo, né, os entremeios ali de um produto, a responsabilidade de você fazer uma campanha. A gente vê os fails aí, eu acompanho, eu gosto muito desse mercado, então a gente vê aí os fails e os wins, né, que existem, dos virais e tudo mais. Queria que você contasse um pouco da sua visão dentro desse papel de gestão de relacionamento. Legal. A atendimento, ela é o ponto principal, acho que, de toda a entrega e o contato com o cliente, né? Ela, hoje, aqui dentro da agência, ela faz desde da discussão de estratégia, conversa com o cliente, gestão de prazos. Então, ela é a visão do cliente aqui dentro e ela também leva a nossa visão para dentro do cliente. Então, hoje, atendimento, né, a gente tem os atendimentos de negócios aqui dentro da agência, ela faz toda essa interlocução, mas ela tem que ser especialista também. Então, ela tem que entender no nosso mercado sobre molécula, ela tem que entender sobre patologia, sobre como funciona a dinâmica do mercado, que o mercado tem médicos, representantes, prescritores, farmácias, tem diversos tipos de produtos que são prescritos, produtos que você pode comprar direto na gôndola, que a gente chama de OTC. Então, ela acaba sendo especialista, e ela entende muito as dores do cliente, e ela traz isso para dentro da agência, para que a gente possa transmitir isso numa entrega estratégica que resolva o desafio do cliente. Então, hoje, o atendimento ela é a peça-chave dentro dessa engrenagem das nossas entregas e do nosso dia a dia. E ao longo do tempo, um relacionamento muito bem feito acaba nos levando para outros laboratórios. Quando essa gerente de produto vai para outro laboratório, e a nossa crescimento foi nesse sentido. Quando ela vai para um outro laboratório, ela quer ser atendida pela agência e tem confiança no atendimento. Então, isso acaba sendo um ciclo que sempre tem essas nuances e uma confiança mesmo, né? Porque o dia a dia é tão complexo, urgências, né? Ter um parceiro e uma parceira que possa estar ao lado da gerente de produto nos desafios faz todo sentido, né? Legal. E até você trouxe a questão de desafios, né, desse mercado, um mercado bem específico. Eu, em outras conversas contigo, né, Bruno, já entendi que vocês atuam com outros mercados também, mas com foco nesse. Traçando um paralelo aí com outros mercados, quais são os maiores desafios da indústria de lidar a longo prazo aí com a indústria farmacêutica? Acho que a indústria farmacêutica ela teve uma mudança ao longo do tempo, até falando um pouquinho do papel da agência dentro da indústria. Ao longo do tempo, no começo a gente discutia muito estratégia, a gente trabalhava dentro do produto, dentro do lançamento. Hoje a agência está tendo que se ressignificar dentro do cliente. Muitas vezes a estratégia já vem pronta e a agência ela acaba sendo um executor mais na ponta. O papel hoje da agência é trazer uma visão nova, um caminho novo, uma estratégia que não está sendo vista, né? E ter uma correlação entre outros mercados, e até por isso que a gente não atende só a indústria farmacêutica, a gente atende alguns outros mercados, porque a gente às vezes traz aprendizados de outras indústrias para dentro da indústria farmacêutica. Então, um dos principais desafios é como um produto, dentro de um mercado tão pulverizado de marcas, ainda é relevante. Quando a gente fala de indústria farmacêutica, a gente fala de médico prescrevendo um produto.
Imagine todos os laboratórios farmacêuticos visitando o médico e falando, doutor, prescreve esse produto que ele é o melhor por causa disso, disso, disso. Como eu me torno relevante dentro disso? Isso passa por estratégia, isso passa por uma mensagem efetiva, construída, isso passa por relacionamento também dos representantes que estão em contato com o médico e com a farmácia. Então, o grande desafio é como permanecer relevante num mercado tão pulverizado, onde tem tantas moléculas e tantos entrantes. Então, ao longo do tempo, o nosso papel como agência é trazer uma visão diferente, trazer um novo, trazer um recorte de caminhos que muitas vezes o laboratório ou o gerente de produto não está enxergando. Como eu me torno relevante junto ao médico? Eu acho que esse é o grande papel dentro do nosso cenário, né? Uma dúvida que fica quando eu ouço você falar é como que é o relacionamento com a pessoa, porque eu entendo que o gerente de produto tem ali algumas coisas mais técnicas, mas as grandes empresas vão ter seus times de marketing também, vão ter suas equipes de criativos, etc. Eu queria entender os desafios também nesse sentido, né, de vocês, enquanto agência, terem, de repente, uma outra visão, trazerem alguma ideia, e aí, assim, imagino que deva ter alguns embates, algumas questões ali de convencimentos e tal. O que você puder contar, assim, eu acho que vale a pena, pensando até que empresas pequenas, às vezes, não têm uma equipe tão grande, então, talvez se apoiem mais numa agência e de uma forma um pouco, às vezes, mais sutil. Empresas muito grandes vão ter mais pessoas, e aí a dificuldade disso também. Quando a gente fala de indústria farmacêutica, tem vários tamanhos, né? A gente atende de vários portes. Quanto maior e mais multinacional, a estrutura é muito mais robusta e tem menos oportunidade, muitas vezes, de inovação. Então, muitas vezes a estratégia já vem pronta. Quando a gente fala de indústrias menores, a agência acaba tendo um papel muito importante dentro desse processo, né? E ao longo do nosso dia a dia, a gente acaba se relacionando com muitas formadores de opinião dentro da indústria. Então, tem desde o diretor de marketing, o gerente de marketing, gerente de produto, analista de produto. Então, tem vários níveis que a gente acaba tendo contato no nosso dia a dia. Mas o grande contato que nós temos é com o gerente de produto e analista de produto. Quando tem um lançamento muito grande, muito parrudo, aí acaba envolvendo cargos maiores. Mas a base do nosso relacionamento é essa construção com essas pessoas, né? A gente de produto muitas vezes é aquela pessoa mais estratégica, onde a gente acaba tendo um relacionamento mais profundo e entregas no core, e aí a analista de produto acaba trabalhando no dia a dia junto à agência nas entregas mais padrões, né? Boa, legal. E queria que você contasse um pouco para a gente, Bruno, até adiantando aí do que eu já conheço de vocês têm papéis, você falou no começo ali que vocês fazem um job rotation, né? Às vezes você já atua em determinadas áreas, hoje você está à frente do financeiro da área de vendas também, e visão de futuro. Como é que vocês se dividem como sócio? Acho que parte disso você já comentou aqui, de qual é o momento que a gente tem que se envolver com a camada de cima, a camada de C-levels, a camada de diretores, e aí talvez imagino que seja o envolvimento de sócio. Mas como é que vocês determinam isso internamente? Legal. Eu já estive em algumas cadeiras, né? Ao longo desses 18 anos, a agência demandou necessidades distintas. Então, como eu já falei, já tive à frente de digital, de atendimento, da parte financeira e hoje em vendas. No nosso dia a dia, nosso papel, a gente acaba... Hoje, o nosso principal papel é relacionamento, né? A gente, como gestores da empresa, participamos da estratégia do negócio e relacionamento com gerentes de produtos, diretores de laboratórios, e nós temos o time que faz toda a entrega e a gente dá muita liberdade, né? Hoje, a gente tem os heads que lideram as áreas, então nós temos um head de criação, um head de atendimento e negócio e um head de digital, e eles que estão à frente das entregas e de toda a estratégia, da construção da estratégia mesmo ao dia a dia com os produtos. Nosso papel como sócios, nós somos em 3 sócios, um dos sócios, que sou eu, sou responsável pela abertura de negócios e também desenvolvimento de clientes. Como que eu posso crescer dentro desse cliente, tornar esse cliente mais rentável, como que eu posso abrir novos laboratórios, de que maneira a gente pode expandir
dentro do nosso core. Tem um sócio que é responsável pela operação, esse específico da operação, ele faz com que os projetos aconteçam de uma maneira correta. Então, ele faz uma gestão mais estratégica disso, tem as pessoas mais no operacional, onde ele está à frente de entendendo o que é mais crítico, quais os produtos que precisam sair com maior importância, quais os volumes de concorrência. O nosso mercado é muito orientado por concorrência, então temos sempre 2 ou 3 concorrências simultâneas aqui dentro da agência. E eu tenho um outro sócio, que é Bruno, também meu sócio, que ele é responsável pela parte de atendimento, ou seja, manutenção de cliente, manutenção de conta, relacionamento das contas instaladas e aumento da geração de valor dentro do cliente. Então, nós nos dividimos dessas 3 caixinhas, posso dizer assim, mas como sócios, os 3 fazem negócios. Então, os 3 têm relacionamentos, têm aberturas, geram novos negócios, geram novas vendas, é um pouco do nosso papel hoje. Legal. Posso, Caio, rapidinho? Opa, vai lá. Eu gosto muito de ouvir, né, que a base da empresa é gestão de relacionamento. Isso é algo muito, muito bom, assim. E em muitos momentos parece que é uma coisa meio freestyle, né, de gestão de relacionamento. Meio que, talvez a gente pense, cada um tem o seu jeito, né, de fazer, mas existem alguns processos. Queria que você comentasse, aproveitasse esse momento para falar um pouco do que vocês aplicam de boas práticas, coisas que estão no dia a dia das pessoas, que tipo de métricas vocês olham, e dessem um pouco mais desse panorama para as pessoas poderem entender. Legal. Nós temos, acho que a principal métrica dentro do nosso relacionamento é NPS. Então, a gente mede NPS trimestral de todas as contas que nós atendemos e é o principal termômetro que nós temos sobre a satisfação do cliente e entender os gargalos e os problemas que nós temos. Fora isso, nós temos rotinas. Então, falando desde o nível de atendimento com as gerentes, elas têm rotinas semanais ou quinzenais com as gerentes de produtos, com o objetivo de entender relacionamento, entender as entregas que estão acontecendo e de como esse nível está sendo satisfeito com tudo que nós estamos fazendo. É um nível mais operacional, onde tem muita coisa de prazos, de cronograma, de entrega. E a Red, ela é responsável por uma reunião, vamos falar assim, a cada 45 dias, mas uma visão estratégica, entendendo como as contas estão e tudo mais. E nós só fazemos relacionamentos assim pontuais, sempre que há necessidade, e também para geração de valor ao longo do tempo. Então, reuniões periódicas junto com os clientes, visita aos clientes, entendendo um pouquinho do escopo. Eu gosto muito de presencial, né? Por mais que a agência hoje ela esteja 100% remoto, mas eu estou no escritório da agência e a agência lá hoje ela tem uma estrutura que o pessoal vem aqui quando há necessidade e os clientes utilizam muito a nossa estrutura. Às vezes os clientes eles querem sair da agência, da empresa para vir passar uma tarde aqui, conversar sobre planejamento estratégico e tudo mais. Mas eu gosto muito de visitar os clientes, estar em contato com os clientes, olhar no olho, aí que as grandes oportunidades acontecem. Porque você tem um call ou um relacionamento mais pontual ali, você vai falar de um problema, pô, que bom que você está aqui, que bom que você veio aqui, já que você está aqui, eu quero falar de uma dor que está acontecendo, um lançamento que está ocorrendo. Nós, como sócios, acabamos trabalhando mais nessa faixa de cima, né? Um relacionamento mais profundo, onde a gente tenta entender um pouco mais como a agência pode ser relevante ao longo do tempo. Como é que vocês pegam essas conversas que estão mais nesse alto nível e descem isso para, enfim, tanto para novos projetos, como para fazer ali a passagem de bastão e empoderar também os times mais operacionais? Como é que vocês fazem isso? A gente já tem algumas rotinas com o time, onde a gente acaba captando contas que estão no termômetro bem, contas que estão com mais dificuldade, muitas vezes algumas contas que estão com dificuldade a gente tem uma aproximação maior. O objetivo é sempre estar conversando com esse nível e entendendo quais são as dores. E, periodicamente, a gente acaba trabalhando de uma maneira propositiva, ou seja, eu tenho uma dor aqui, como eu conecto um estudo que resolve essa dor para vender um serviço?
como que esse cara, esse gerente de produto trouxe uma visão que ele teve de um outro laboratório e eu posso trazer isso para a realidade. Então, a gente acaba trazendo essa visão estratégica, como que a gente pode converter isso numa entrega, numa operação, numa estratégia. Acho que a função da agência é muito ser propositiva também, de poder trazer porque, pensa, o gerente de produto está dentro de um laboratório farmacêutico, dentro de uma diretriz de negócios, e a agência ela trabalha com 15 laboratórios. Como eu posso trazer aprendizados e trazer caminhos para que esse gerente de produtos possa ter um melhor resultado, possa ser promovido? A gente tem que entender muito também qual é a visão desse cara. Esse cara, muitas vezes, ele quer a próxima cadeira, ou ele tá pensando ali em bater uma meta para que ele consiga virar gerente de marketing. Então, a nossa função é muito trazer esses compilados de conversas e como que eu posso tangibilizar isso em entrega para que gere resultado. Isso é feito por meio de periódicos que nós temos, a gente tem reuniões ali, e aí falando das heads, a gente acaba conversando muito com os heads, e os heads trazendo isso para o time operacional ali nas rotinas deles. Legal, legal. Você já falou um pouco de relacionamento, acho que essa pegada presencial, que acho que está voltando, né, na real. Acho que a gente está assimilando a cada ano que passa o que rolou na pandemia, dentro do que funciona ali no modelo home office, talvez para a operação. Eu compartilho da mesma ideia, eu acho que as melhores oportunidades acontecem no presencial. Quando você olha para esse mercado de health, da indústria farmacêutica, existem alguns eventos estratégicos que vocês participam, tipo eventos de mercado? Sei lá, no meu caso aqui, o meu nicho é tecnologia, então eu acabo participando de eventos como, sei lá, Digitalks, eventos relacionados a tecnologias para mercados específicos. Tem um pouco dessa agenda aí para esse mercado? Como que é se existe esse cronograma aí, esse planejamento anual de vocês? Sim. Na verdade, a indústria ela tem alguns grandes eventos durante o ano. Tem um evento focado em cardio, um evento focado em gineco. Então, tem os grandes eventos durante o ano. Na verdade, os gerentes de produto, eles estão nesse momento para propagar o produto, propagar a molécula, tem muita visitação médica. A nossa função é mais gerar visibilidade. Então, acabar visitando esses eventos que muitas vezes a gente faz os stands, faz toda a parte estrutural também. Então, a gente tem alguns eventos mapeados durante o ano para que a gente possa ter esse relacionamento e também ver como o mercado está se mexendo, né? Muitas vezes tem uma novidade, um lançamento, uma forma nova de abordagem. Então, ao longo do ano, a gente acaba visitando esses principais eventos para fazer essas conexões e também trazer esses aprendizados. Eu gosto muito também que o pessoal operacional, os heads, participem sempre que possível desses eventos, porque eles acabam vendo o nosso trabalho lá na ponta e conseguem fazer conexões diferentes do que simplesmente ver uma foto ou um aprendizado ali pontual que alguém contou. Então, é algo que a gente costuma ter uma rotina de visita, além de outros eventos mais específicos de agência, né? Então, tem o Web Summit, que acontece também, que a gente acaba indo, e o ano que vem a gente vai lá no Rio. Sempre tem alguns eventos que a gente acaba trazendo aprendizados para aplicar no mercado também. Legal. Você falando do time, né, e falou um pouco depois sobre quantos vocês atendem, que a especialidade de vocês acaba sendo uma indústria um pouco mais específica, e aí, no levar o conhecimento que já é de uma pessoa, né, para outros clientes e tal. Como que vocês contornam essa questão do medo da concorrência mesmo, né, de, assim, transferência de informações, esse tipo de coisa? Quando você fala de concorrência, é tipo uma licitação, né, que é diferente de quando a gente está falando de concorrências das empresas que concorrem entre si. Então, só para deixar, né, claro, assim, para as pessoas. Então, nesse momento de tratar de empresas que competem, como que vocês lidam com isso? O processo inteiro, como que funciona o trabalho com laboratórios farmacêuticos? Normalmente você precisa ser uma agência homologada. Então, o setor de compras e o setor jurídico, eles homologam algumas agências e cada laboratório tem um número X de agências homologadas. Então, tem laboratórios que têm 8, outros que têm 10, outros que têm 6. E a concorrência, quando a gente fala, é concorrência de ideias. Então, uma gerente joga um desafio, convida
3, 4 agências para que eles possam trazer uma proposta criativa e estratégica que resolva essas dores. Quando a gente fala de aprendizados, todos os laboratórios têm um termo de confidencialidade de dados estratégicos. Então, como agência, a gente acaba tendo acesso a muitas informações relevantes de dados de mercado, dados de crescimento, estratégias específicas. A gente acaba trazendo boas práticas que são divulgadas ali, principalmente junto ao mercado, né? Tem alguns veículos que a gente entende também que nos municiam, tem estudos que também a gente tem acesso, mas a gente sempre entende o que está dando certo de acordo com determinado mercado. Não especificamente a estratégia do produto, que isso cabe a cada produto, né? E é específico de cada produto. Mas sim, boas práticas e caminhos de produtos que estão sendo divulgados, de boas práticas que estão acontecendo em eventos. Isso é sempre um aprendizado que a gente acaba trazendo. E também outros mercados, como eu falei, né? Hoje a gente atende, por exemplo, a indústria de consumo, a 3M é o nosso principal cliente dentro desse mercado. Como que é o mercado de, sei lá, de varejo, de produtos específicos que vão para a cozinha, podem trazer experiências para eu aplicar no mercado farmacêutico? Às vezes tem algumas boas práticas que o mercado farmacêutico não está olhando. E acho que isso é um caminho interessante para a gente gerar relevância. Legal. Boa, legal. Confidencialidade todo mundo usa, gente, em termos de confidencialidade. Sim. Muito bom. Muito bom. Legal. No começo você comentou ali, Bruno, sobre indústrias farmacêuticas, tem indústrias nacionais, né? Acredito que, imagino eu, a CIMED deve ser nacional, tem indústrias que são multinacionais, né? Acho que isso já passou pela experiência de vocês, atender multinacionais, e como é que vocês pensam hoje, nas diferenças, né, entre atender uma indústria nacional, uma indústria internacional, se quando vocês pensam em, sei lá, fazer o planejamento de aquisição para 2025, vocês pensam em adquirir essas contas, né, globalmente ou só nacionalmente? Como vocês pensam nesse sentido? Quando a gente fala em indústrias farmacêuticas, tem vários níveis. Então, tem muitas indústrias que são familiares brasileiras. Então, aquela indústria que teve a formação do pai, que passou para o filho. Tem muitas indústrias no Brasil que são assim. Tem indústrias que já são indústrias mais profissionalizadas, ou seja, foi fundada por uma família, às vezes teve junção com outras. A Hypera é assim. Hoje ela fez a junção, ela comprou outras marcas e ela se tornou um player grande, e tem as indústrias multinacionais, que aí são indústrias que foram fundadas fora e vieram para o Brasil. Quando a gente fala de indústrias multinacionais, a gente atende algumas, por exemplo, posso citar a Abbott, elas já são uma indústria muito mais rígida e engessada em alguns processos. Por quê? Elas mantêm um padrão de comunicação mundial. Então, a maneira que eles comunicam nos Estados Unidos e no Brasil, eles seguem uma diretriz visual, de tom de voz que tem que ser seguida. Senão, cada país faz de uma maneira e acaba virando um Frankenstein. Então, as indústrias multinacionais, muitas vezes, elas têm diretrizes muito mais engessadas e guides, que a gente chama, a serem seguidos. Tem níveis de aprovação, muitas vezes, que você imputa o que você faz num sistema e passa pelo primeiro nível, pelo segundo, às vezes bate lá fora e depois volta. Então, acaba tendo um nível de complexidade na entrega muito maior, né? Quando a gente fala de atender multinacionais, a gente atende alguns produtos também que vão para fora. Campanhas, a gente já fez bastante campanha em Latinoamérica, campanhas que foram para os Estados Unidos. A complexidade ainda é maior, porque tem a questão da língua, vários idiomas. Muitas vezes, essa mudança de mensagem para países Latinoamérica, países de língua inglesa, então isso acontece. Quando a gente fala de indústrias familiares, e falando menores, o nível de complexidade é menor e o nível de ousadia também é maior. Você consegue ir mais longe, propor coisas mais distintas, né? Então, acaba-se tendo menos complexidade no dia a dia, para você sair um pouquinho do core ou trazer ideias novas, né?
Mas todas as indústrias acabam tendo diretrizes a serem seguidas, né? A indústria farmacêutica ela é muito regulamentada, então a gente não pode falar qualquer coisa. O produto mais eficaz, tá, me prova. Eu preciso ter um estudo por trás que eu tenho que referenciar e disponibilizar esse estudo para o médico, se ele quiser ler. Então, a gente acaba tendo que embasar muito em dados. Como que esse produto faz isso? Então, a parte de teste, de testes científicos é muito importante. Quanto maior o nível da empresa, maior a complexidade das ideias e também da estratégia. Acaba tendo, reporta-se a muitas pessoas, né? E muitas vezes o decisor, ele não está na primeira conversa, né? Que você está conversando com o gerente de produto, mas quem vai aprovar é o VP de marketing, que está lá em cima. Como será que essa mensagem chega lá em cima? Por isso que algumas apresentações que nós fazemos de ideias, tentamos ser o mais didático possível, para o cara entender o core dessa ideia. Senão a coisa se perde e aí acaba virando um Frankenstein. Cada um opina numa coisa e vira uma salada de fruta, né? A gente colocou aqui na nossa pauta cases, acho que é um bom momento se você tiver alguma coisa que... Eu fico curiosa, assim, de algo que te marcou muito, que você achou que não ia passar e acabou dando certo, ou algo Legal. Que acabou, né, sendo muito bem sucedido. E juntando com essa pergunta, depois comentar um pouquinho sobre o que é o bem sucedido. Você falou, né, a gente tem essa coisa no IBM também de servir ao seu stakeholder, né? Então, qual é a métrica daquela pessoa que você atende mais diretamente para chegar em determinado objetivo também profissional e que vocês ajudam a entregar, sabe? Falando dos cases e depois conectando com essa parte. Tá, legal. Eu vou começar primeiro pelo final. Como a gente fala de bem-sucedidos, acho que tem duas métricas principais. Uma é o líder do projeto, como é a visibilidade dele dentro da organização e a promoção. Esse cara, ele quer ser promovido, então, bem-sucedido é muitas vezes trabalhar com essa gerente de produto há alguns anos e ela conseguir ir para o próximo degrau, que ela tem um objetivo de carreira. O bem-sucedido também é a questão de bater as metas financeiras. Esse é o principal que norteia a indústria farmacêutica. Quando a gente fala de lançamento de produtos, eles estimativam dentro do mercado, dentro do número de representantes, dentro do número de médicos visitados, do número de farmácias que o produto vai estar, qual é a curva de crescimento que esse produto tem que acontecer ao longo do tempo. Então, quando a gente está acima da meta pré-estabelecida, quer dizer que a mensagem foi muito bem assertiva, que tocou o médico, que a farmácia comprou a ideia, então a gente acaba tendo esse termômetro de entrega acima do esperado. Então, eu quero que esse produto, no final do ano, saiu do zero, ele esteja faturando 6 milhões. No final do ano, eu terminei em 8, muita coisa legal foi feita. Vamos entender os aprendizados para o próximo ano. Então, essas duas principais métricas, né? A promoção do gerente de produto e ajudar as pessoas a ir para o próximo degrau, eu acho que esse é um ponto importante dentro do nosso relacionamento. E também bater as metas financeiras. Falando sobre cases, ao longo desses 13 anos, tem bastante case interessante que a gente já desenvolveu. Acho que eu vou falar alguns aqui. Esse primeiro que impulsionou a gente a entrar no mercado, que é o Condres, ele foi o primeiro produto que a gente trabalhou, basicamente foi a nossa escola. Aprendemos tudo sobre médicos, sobre farmacêuticas, sobre representantes, e a gente construiu uma mensagem bem duradoura ao longo do tempo, e foi um produto que se tornou líder de mercado, faturando mais de 160 milhões. Então, um termômetro importante dentro da indústria farmacêutica é um prêmio que chama Lupa de Ouro, que ele premia os produtos que tiveram melhor resultado, melhor desempenho, alcançaram mais objetivos, foram entregas mais assertivas na visão de toda a indústria farmacêutica. Então, o Condres, ele ganhou alguns lupas de ouro, e o nosso trabalho ao longo do tempo foi bem reconhecido, e é um produto que você pode comprar direto na farmácia. Mas a gente baseou a nossa estratégia no lançamento para o médico. Esse mercado, o médico, ele é o principal ponto. Se eu vou direto para a farmácia, o médico se sente desprestigiado. Então, ele não quer prescrever algo que passou por cima dele. Então, nós trabalhamos mais de 6, 7 anos com o médico para depois ir para o ponto de venda de uma maneira mais forte. Então, foi uma estratégia muito assertiva ao longo do tempo. Um outro case que eu acho que posso citar aqui, a gente trabalhou por quase 2 anos com o Aspimed,
com um produto de... E aí, até falando um pouquinho, a indústria farmacêutica ela tem algumas divisões de produto. Tem os produtos que são prescritos, e aí eu tenho tarja vermelha e tarja preta. Eu tenho os produtos que a gente chama de OTC, que são os produtos que eu compro direto na farmácia, não preciso de prescrição. Os produtos, por exemplo, para resfriado e tudo mais. Tem as vitaminas e suplementos. Tem também a parte de genéricos, que a gente acaba trabalhando com um mercado à parte. Tem os marcas próprias, então tem muitas divisões. Eu falei do Condris, que foi um produto que era OTC, mas a gente trabalhava muito a parte de prescrição. E aí, falando um pouquinho da CIMED, a gente trabalhou com o Dermafem, que é um sabonete íntimo feminino. Então, o Dermacide era líder de mercado há muito tempo, né? A gente teve um desafio de trabalhar esse produto por quase 2 anos, e a gente fez uma estratégia quase que inteira baseada no digital. A gente está falando de 2020, mais ou menos, 2019. E, basicamente, o produto ele saiu de quarto para primeiro em várias regiões do Brasil, se tornando primeiro em muitos lugares. Então, a gente trabalhou muito com micro-influenciadores, trabalhando bem nichado, dentro de cada público, mensagens específicas. Trabalhamos também, tinha uma dupla influenciadora macro, que era a Simone Simaria, que a gente trabalhava essa visão maior da empresa, aí trabalhando nichado, dentro do PDV, com campanha específica dentro do representante. Então, a gente acabou tendo uma campanha 360 que impactou e foi um case bem assertivo. Aí tem inúmeros outros, né? A gente tem o Toragesic, que é um produto que a gente fala para alguém já machucou o joelho, operou o joelho, alguma coisa, é um produto para dor elevada, dor altíssima. Toragesic, a gente trabalha com ele já faz uns 9 anos, é um produto hoje que fatura na casa de 350 milhões. Então, também a gente ajudou o gerente a conquistar, acho que quase 5 anos consecutivos Lupa de Ouro, como entrega de resultado. Ao longo da nossa trajetória, tem alguns produtos que foram bem interessantes que a gente fez. Aí tem lançamentos de marca própria, outros laboratórios, né? Agora a gente está trabalhando também com a Libs, com a parte de saúde feminina. Então, tem cases aí ao longo do tempo da nossa trajetória. Legal. A Libs está com uma série de podcasts que eu ando ouvindo. Bem antenados, né? Como que essa mudança você passou, acho que veio bem na esteira da mudança de né, talvez uma mídia mais offline e né, mais tradicional, pensando hoje nas redes sociais e como a geração TikTok, me conta como foi o processo de incorporar isso. Vocês fizeram isso, né? Imagino eu, né? Que vocês incorporaram em algumas possibilidades aí. E essa questão também dos micro-influencers, médico fazendo TikTok, me dá uma visão, assim, de como que está esse mercado hoje, assim. Legal. A indústria farmacêutica, eu posso dizer, a gente até teve um estudo ali sobre as 20 maiores indústrias do mercado brasileiro, e a indústria farmacêutica ela ficou, acho que em 19º como a indústria que está mais lenta no processo digital. Então, tem muitas outras indústrias. Então, a gente vê, por exemplo, o mercado financeiro, as fintechs, elas estão bombando, né? E a indústria farmacêutica, ela ainda é mais tradicional. Então, o modelo home office é pouco aplicado, né? Modelo híbrido, então tem muita questão do presencial. E isso se aplica em toda a escada dentro da indústria. Tem uma parte muito importante que a indústria, eu não posso pegar um produto que é prescrito e falar com o público final. Eu só posso falar via médico. O que a indústria fala, ela fala muito sobre causas, sobre patologias, sobre a parte de conscientização. Então, a indústria acaba utilizando a parte de conscientização de marca, de informação, junto ao mercado, para que o mercado entenda que essa marca é relevante e aí ela pergunte para o seu médico sobre determinado produto, determinada laboratório. A indústria, ela tem trabalhado muito com causas, então, às vezes, eu tenho uma causa feminina sobre, por exemplo, menopausa, e dentro da menopausa eu tenho subprodutos que atendem a menopausa, então o laboratório ele traz a menopausa como
como escopo principal de conversa com esse público dela. E aí, quando ela vai lá na ponta com o médico, os produtos são correlatos ali e oferecidos pelo médico, e muitas vezes tem essa junção de mensagem. Hoje, realmente, os médicos têm se tornado tiktokers, né? É um movimento muito forte. E o médico, hoje, ele é relevante, né? Muito relevante para as indústrias, e as indústrias acabam tendo alguns embaixadores digitais. Então, que esses embaixadores, eles trabalham dentro de eventos, dentro de mensagens específicas, dentro de produção de vídeo, de aulas. Então, a força dos médicos tem sido um fator importante dentro desse cenário. Então, hoje o médico, ele tem uma relevância junto ao paciente que ele nunca teve, né? Então, um médico hoje, tem médicos que têm mais de 1 milhão de seguidores, que falam sobre temas muito específicos, e a indústria olha isso muito perto, né? Como que eu posso trazer esse cara para perto de mim? Como esse cara pode falar bem do meu produto? Ele pode participar de um podcast sobre determinado assunto? Ele pode fazer algum evento? Ele pode dar uma aula? Então, a indústria, ela tem trabalhado esses conteúdos mais de conscientização como empresa mãe, e se relacionando muito com os médicos para falar sobre assuntos mais específicos. Porque o médico em si, ele pode dar a opinião dele, falar sobre determinado medicamento, ele pode dar uma opinião sobre um novo estudo, tudo mais. Então, a indústria tem pegado muito esse viés de conversa com o médico, né? Tem se tornado um diálogo constante entre todas as frentes, né? Legal. Muito bom. E até relacionado a esse tema que a Bianca puxou, acho que talvez tem bastante coisa da resposta da minha próxima pergunta que você já tenha colocado, mas eu não sou profundo conhecedor, né, nem tão perto disso, da indústria farmacêutica. A minha esposa também atende essa indústria, né, o escritório que ela atua lá, então eu ouço algumas histórias, mas um caso que está muito perto de mim, acho que talvez pelo time que eu torço, eu sou bastante palmeirense, tem um fundador aí, um dos C-Levels da CIMED, o João Adib, que é um palmeirense forte, já patrocinou o time feminino do Palmeiras. A gente falou do médico, né? Mas como é que vocês olham? Não sei se isso já está dentro da estratégia de vocês, ou pelo menos qual é a opinião de vocês sobre esse movimento de founder creator, né? Dos fundadores criando conteúdo. Porque no caso da CIMED, o próprio João Adib é um grande criador, e agora a Carla Marques também está bem à frente aí, e até trazendo um case recente do produto Carmed, né, que eles criaram. Acho que a gente até falou uma vez ou outra sobre isso, né, Bruno? Mas qual que é a opinião de vocês aí sobre esse movimento, cara? Acho que assim, quando a gente olha a CIMED, é um grande exemplo de como a força de fundadores transformaram uma empresa, sei lá, de 10º lugar para entre os 3 primeiros do Brasil. Muito pela energia e a força da marca que eles transparecem, né? Então, hoje, falando principalmente da CIMED e do Adib, você olha para o Adib e você vê a CIMED. Então, ele se tornou um veículo de comunicação da CIMED. Por isso que ele está em tantas entrevistas, tantos podcasts, onde ele vai, ele leva a marca da CIMED, ele leva mesmo, né? Ele vai com a camiseta, ele posta muitas coisas sobre a CIMED. Então, ele acabou sendo um impulsionador da marca CIMED ao longo do tempo. E a Carla está fazendo isso também, né? Nas suas redes sociais. Eu acho que isso é um movimento que gera muita força. Cabe muito ao fundador, creator, entender se faz parte da personalidade dele, né? Tem muitos criadores que não querem aparecer, não se sentem confortáveis. Eu acho que vai muito da personalidade do Adib e da Carla, muito do que eles aplicam no dia a dia. Eu acho que é um impulsionador importante, né, para a CIMED, e eles têm feito isso em vários diretores, né? Tem o Shimata lá, que também é muito forte, que ele acaba fazendo a propagação da marca também. Isso tem sido impulsionador. Quanto custaria isso em mídia? Muito caro. Eles utilizam a mídia deles para impulsionar, para ir num podcast, para ir num evento. Eles têm camisas diferenciadas, eles adesivam jatos, né? Então, a coisa, você vê que tem um pouco de lifestyle misturado com aspiracional, e o time vai junto, né? Então, o time vê neles
e tem rotinas que eles têm, por exemplo, 6h30 da manhã, ele tem um podcast todos os dias com o time fechado, né, falando sobre a estratégia, sobre a visão de longo prazo, o que o time tem que fazer e tudo mais. Eu acho que é um impulsionador muito importante, mas nem todos têm a vontade e a sintonia para aplicar dessa maneira, como tudo, né? Mas eu acho que casa muito bem com a CIMED. E aí, pegando esse gancho da CARMED, o Colab hoje está em alta, né? Todo mundo está em Colab. Mas eu acho que, até vendo algumas entrevistas, foi mais uma sorte do que uma previsão. Eles tinham essa ideia o CARMED ele tinha uma venda constante, e aí eles tiveram a ideia de trazer alguns sabores, e aí conectaram com a Fini, mas não sabiam que iam ser Viral, né? hora que foi, né? E aí, até a entrevista deles, eles vendiam, sei lá, 10 mil produtos num determinado período. Do dia para a noite, vendeu 1.100.000. Então, no mesmo período, eles não tinham nem produção para isso, tiveram que direcionar maquinário, fazer toda essa estratégia, e isso acabou sendo uma força, né? Então, fizeram com a Barbie, fizeram com a Fini, fizeram com outros produtos para se tornar algo forte da marca. Então, você vê que hoje a personalidade da CARMED, ela se confunde. E foi tão interessante essa estratégia que um grande player de farmácia pediu exclusividade por 60 dias de venda. Tá, eu compro esse produto, mas eu quero 60 dias de exclusividade no meu ponto de venda. E foi foi tipo um mapa do tesouro. As pessoas estavam procurando onde estava, onde tinha, onde não tinha, porque faltou no mercado. Mas foi um grande posicionador de marca. Isso tem se tornado muito relevante dentro do mercado de produtos OTC. Legal. Muito bom. Cara, eu queria trazer uma coisa um pouco fora do roteiro agora. A gente está encaminhando aí para os 15 minutos finais aí. Eu, por te conhecer fora da sua atuação, eu sei que você tem algumas... um ponto que me vem à cabeça aqui é que você gosta de complexidade, né? Porque você lida com a indústria farmacêutica, que é bem complexa, você é pai de 3 filhos, que é um baita desafio. Jogador de tênis, eu comecei a aprender, vi que é um esporte que tem uma complexidade gigantesca. Imagino que isso te mova um pouco. Você acaba trazendo um pouco desses aprendizados, assim, dessas outras esferas, né? Porque o que forma um ser humano acaba sendo... Cara, a gente não é só um ou outro, né? A gente é um pouco de cada coisa. A gente tem uma pegada bastante de esporte, eu sou muito adepto, a Bianca também. A gente já trouxe, um dos entrevistados era ultramaratonista, o Conrado, que passou aqui. Sei que você corre também, então como é que você equilibra e como é que isso te faz bem aí na atuação? Qual a importância disso na sua vida, Bruno? Tanto a esfera de pai quanto do esporte. Eu acredito que a vida é um equilíbrio, né? São muitas caixinhas. No momento que você coloca muito peso em alguma caixinha, as outras elas pendem, né? Então, se você está trabalhando muito, talvez sua saúde, o esporte, a sua família não esteja tão equilibrado. Então, eu tento ter esse equilíbrio. Costumo falar que aqui na empresa é meu lazer, porque o trabalho mesmo é o trabalho de pai. Eu e minha esposa ali, criar 3 crianças, e são todas de idades muito parecidas, acaba tendo uma complexidade muito grande, né? E essa complexidade exige disciplina, horários muito bem pré-definidos para que você tenha rotinas. Então, por exemplo, hoje eu acabo dividindo o meu tempo de uma maneira que eu consiga ser produtivo e que é uma pessoa que seja bem produtiva, é mãe e pai com criança pequena. Você acaba produzindo o dobro no menor tempo possível, porque você precisa otimizar o seu tempo. Então, eu acabo fazendo o exercício muito cedo, né? Falando 6 horas da manhã, acabo lendo livro, acabo tendo o horário que eu tenho para ler livro das 5 às 6 da manhã, acabo tendo que me dividir em várias esferas para ter esse equilíbrio. Mas eu acho que os aprendizados em cada um dos pontos acabam se conectando, né? Como os aprendizados que eu tenho em casa com os meus filhos, eu acabo aplicando aqui dentro da empresa, muitas vezes com a equipe, com os colaboradores, de uma outra esfera, mas acaba. A mesma coisa quando você tem disciplina no esporte, como eu trago essa disciplina para dentro da empresa?
rotinas, metas, resultados, entregas, cronogramas, você acaba tendo essa correlação. Eu acredito muito na questão do esporte, eu instruo muito meus filhos também para fazerem esportes, porque o esporte, você acaba tendo altos e baixos, né? O tênis, só um sai vencedor, nunca vai ter um empate. Então, como que eu tenho esse trabalho mental de tentar encontrar o melhor caminho, a melhor estratégia? Hoje eu vou ganhar, amanhã eu vou perder, e eu vou aprender muito com isso, e aprendo. Acho que o esporte, ele traz esses aprendizados. Como nos laboratórios farmacêuticos a gente tem muitas vitórias e também derrotas dentro de concorrências, o esporte é a mesma coisa, né? A gente acaba tendo aprendizados e as lições que você tira desses aprendizados é o que torna você mais forte e faz com que o seu crescimento seja sustentável. Então, acho que acaba tendo um aprendizado comum entre cada uma das áreas. E acho que essa complexidade é boa ao longo do tempo para você se tornar uma pessoa melhor. Repertório, tudo nessa vida, né? Quem não entendeu que as coisas se conectam e que a gente tira criatividade e soluções de outras coisas que você não estava olhando, não entendeu nada ainda, né? Tem uma amiga minha que fala, a vida não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, são somas de coisas. Às vezes você faz aquela meta de, quando eu chegar aqui, quando eu tiver essa promoção, eu vou fazer tal coisa. Não, as coisas vão acontecendo simultaneamente. Não tem uma coisa que para a outra que depois você faz a outra, né? Exato. Acho que a minha última pergunta para hoje é sobre as tendências, né? A gente gosta muito de falar de tendência, de futuro, quem é da comunicação gosta muito de falar sobre isso, e já fizemos um episódio aqui comentando algumas coisas para 2025, né? Se você quiser contar um pouco sobre como que vocês estão vendo isso, tá usando IA, não tá usando IA, né? O ano da IA, enfim, como é que tá toda essa questão aí para vocês? Até para os clientes, né? Como é que está essa abertura, os pedidos, né? Eles vêm com essas demandas também de vamos inovar nesse caso. Enfim, me conta um pouco disso, me dá seu panorama aí para o futuro. Legal. Eu estive no Digitalks esses dias, que falava basicamente 80% foi só IA. Todo mundo está falando como que eu aplico IA no meu dia a dia. O que a gente tem feito muito é como eu torno a IA o nosso dia a dia mais produtivo e mais assertivo. Então, assim, eu acredito muito que a IA ela vai nos ajudar nas operações burocráticas e operacionais. Então, mas nada vai mudar o nosso raciocínio. O homem ele vai ter que muito imputar as informações que ele quer para ter os melhores resultados ali na frente. Então, a IA ela tem se tornado uma realidade aqui dentro da agência, na construção de estratégia, construção de ideias, na questão de crescimento mesmo dentro dos clientes. Você acaba tendo uma visão muito mais ampla, né, de tudo que está sendo aplicado. E o desafio é como eu conecto tudo isso e proponho caminhos melhores, né? Como eu aproveito as informações dentro da IA para trazer entregas mais assertivas. Acho que essa questão de tendência sempre tem a questão de qual que é o próximo passo, né? Como que eu posso ter um próximo caminho. Acho que o que vai vir muito em alta e já está acontecendo fora é a questão de compra ao vivo nas redes sociais, né? Então, hoje na China acontece muito a questão de compre com um clique, né? Então, hoje tem os influencers que mostram um produto, você já clica e já compra. Então, isso ainda está muito começando no Brasil, essa parte de e-commerce situado nisso. Eu acho que é uma tendência que vai vir muito forte, principalmente para o varejo. Falando para a indústria farmacêutica menos, porque isso não se aplica tão forte. Para a indústria farmacêutica, ouvi falar ali algumas pesquisas que talvez a Amazon entre no mercado de farmácias e tende a ser um player relevante dentro do mercado brasileiro. Isso já tem acontecido nos Estados Unidos, com a capilaridade que eles têm de entrega, isso tende a ser algo realmente muito forte. Mas a conexão entre a IA na estratégia dos clientes, acho que tem se tornado algo importante. Nada vai substituir o tete-a-tete da indústria farmacêutica de visita ao médico, tanto que os médicos eles não aceitaram a visita digital, ou seja, a propagação do produto de maneira por call. Eles querem a visita, eles querem o contato, muito porque os médicos tratam de vidas, né? E vida é um relacionamento humano.
Então, acho que nada vai substituir, principalmente na área de saúde, esse relacionamento. A telemedicina vem forte, mas eu acho mais em questão de urgências, que ela tem se tornado algo relevante, mas eu acho que é algo mais ou menos nesse sentido. A IA trabalhando muito nas operações burocráticas do dia a dia, né? E o homem ajudando a evoluir com informações muito mais precisas. Legal. Muito bom, legal. E relacionado a IA, né, eu acho que a grande sacada é a gente vir para uma camada, o ser humano, uma camada mais tática e estratégica, né? E deixar a base da pirâmide ali sendo executada por ela. A gente já comentei em alguns episódios aqui que uma palestra que eu vi, Walter Longo é o nome do... O cara é conselheiro, você conhece ele? É conselheiro do Shark Tank. Já foi CEO de agência, né? Já foi? Da Eu fiquei muito impactado com a palestra dele, fui no evento da OutSystems e vi lá. E uma das coisas que ele fala é que nos Estados Unidos tá acontecendo um movimento de desetarização da mão de obra, né? Porque o grande repertório para IA é o repertório pessoal, né? E ele até brinca que essa geração de mais jovens, essa geração que fala muito tipo assim, 3 vezes na mesma frase, não tem repertório para imputar coisas ali na IA e sair resultados positivos disso, né? E nos Estados Unidos eles estão desetarizando essa mão de obra justamente para trazer profissionais 60 a mais, que são, em tese, profissionais que têm muita literatura, né? Então, acho que é um caminho interessante. Até pegando um gancho, essa geração nova, ela está sofrendo muito, principalmente com o home office, porque parece ser uma coisa muito boa, né, para eles que são muito antenados, digitais, mas o júnior, ele precisa muito da troca, e a troca, ela vai muito da pessoa ao lado, você ensinar, pegar na mão, aprender, observar, e num call que você tem ali de maneira pontual, isso não é passado muito precisamente. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do híbrido e do remoto hoje, principalmente essa camada mais júnior, como que a gente faz com que esse pessoal aprenda, observe, cresçam dentro da carreira, e é algo que tem se tornado uma dificuldade nessa esfera. Né? Legal, muito bom. Já que você puxou de jovens, eu vou voltar no Bruno jovem, de, sei lá, 20 e poucos anos, começando a agência. Se você tivesse que dar um conselho para ele, o Bruno ali olhando, nossa, vamos focar no mercado farmacêutico, não sei se nessa época ainda não, que conselhos, passando por essa jornada de 18 anos à frente da UMA, você daria para esse Bruno ali com 20, 21 anos? Pô, por muito tempo eu me questionei se o caminho que eu segui sobre empreender jovem era o melhor caminho. Tive muitos amigos em multinacionais. Eu sempre tinha aquela visão, pô, e se eu tivesse seguido a carreira de multinacional? Então, às vezes você olha para trás e você fala, pô, eu tive oportunidade, mas não fui. Tive oportunidade, mas olhando para trás, eu acho que eu tenho muito orgulho do caminho que eu segui. Eu acho que empreender te traz uma complexidade de decisões e de crescimento que são importantes. Olhando para trás, eu tinha muita dúvida se eu deveria empreender. E eu acredito que empreender é uma escola muito relevante. Quando você é jovem e tem menos contas para pagar, eu acho que você tem menos coisas a perder. Então, assim, olhando para trás, eu acho que se tem muita gente que tem dúvida se empreende ou não, se começa um negócio, empreenda. Eu acho que é um caminho muito importante. E até se futuramente você for para uma multinacional, para uma indústria, o aprendizado que você teve é muito mais rico do que um MBA, do que uma pós-graduação. É algo que você vive na pele, né? Skin in the game, né? Você está ali com a pele direto para tomar as decisões e estar no dia a dia. Acho que hoje tudo passa por dados, então a nova geração aí tem que aprender muito com como eu utilizo os dados a favor, como eu aprendo prompt, né? Prompt de IA, eu acho que é algo que não tinha na nossa época, mas hoje é algo que tem se tornado relevante. E acho que muito também de seguir as intuições. Eu gosto muito de intuição, assim. Eu acho que a intuição acaba sendo a voz mais verdadeira que você tem dentro da sua cabeça. Muitas vezes aquela primeira intuição é a real, né? Então, se você tem uma intuição de
empreender, ou de seguir uma carreira empresarial, ou de, sei lá, fazer um intercâmbio. Eu acho que quando você é muito jovem, você tem que seguir e tem que testar coisas. Você nunca vai saber o que você gosta seguindo sempre o mesmo caminho. Você vai ter caminho. Tinha um amigo meu que ele trabalhou em produtora de vídeo, ele trabalhou em loja de shopping, ele trabalhou em produtora, em agência, em multinacional. Ele falou, cara, eu não sei o que eu quero ser. Se eu não testar as coisas, eu nunca vou saber o que eu gosto. E muitas vezes a gente acaba tendo que definir muito cedo o que a gente vai ser. E não é assim mais, né? Eu acho que poder testar, escolher e seguir de uma maneira muito genuína, eu acho que é algo relevante. O maior risco é não correr risco, né, Bruno? E é muito difícil você, muito jovem, saber o que... Eu acho um pouco errado isso também, de 20 anos eu tenho que... Não, cara, não vivi nada, não experimentei, né? Muito bom. Talvez isso já tenha sido verdade um dia, né? Hoje a gente vive muito mais e acho que eu li já algumas coisas sobre cada pessoa que vai completar seus 80 anos, assim, vai trocar de carreira 3 vezes por vida, mais ou menos, né? É uma média, assim, que as pessoas olham. Então, eu já troquei de carreira algumas vezes na minha vida, então é isso. Na verdade, a gente não decide muito. Eu acho que é mais raro pessoas que seguem uma linearidade hoje em dia do que as que trocam, né? E todas essas trocas é o que fez você ser quem você é, né? Exatamente. Tudo vem conectando e trazendo novos aprendizados. Usar isso que importa, né, na verdade. Sim. Muito bom. Muito bom. Pô, feliz, estamos chegando aos segundos finais aí. Quero registrar, Bruno, o meu agradecimento. Acho que foi muito fluido hoje, gostei muito da dinâmica, aprendi demais sobre o mercado, sobre a atuação de vocês. Obrigado por trazer aí de forma aberta, compartilhar a sua experiência com a gente. Bianca, brigadíssimo aí por mais um episódio. Obrigada, Caio. Obrigada, Bruno. Também estou cheia, tinha muito mais perguntas aqui, acho que temos que fazer mais. Em um momento a gente volta com alguma coisa mais prática, mas foi ótimo o panorama. Muito obrigada, Bruno, pela disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição aí para novas. Valeu, Brunão. Agora vamos fazer uma de happy hour aí, mais pro final. Fechou. Mais contraído. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau, pessoal.